Aí só deixa ele um pouco baixo que o vídeo é bem alto. Preciso descansar! Como é que eu acompanho? Como é que eu construo? Como é que eu dou crescimento? Dito isso e convidando cada um de vocês nessa jornada que nós teremos aqui nesse mês, que já começamos na semana passada, e de novo, se você não viu, depois dá uma busca lá no YouTube lá para fazer mais sentido para você, porque isso aqui é tudo um conjunto, né, um módulo, então vai te ajudar. Se aquilo ali ficar oculto, eu revelo para vocês, tá? Então ali naquele caso ali é o que dá para a gente fazer nesse momento. E aí, nós vamos prosseguindo. Então, aqui, nós estávamos tratando sobre a mensagem. E aí a pergunta que eu fiz... E o mensageiro? Como é que o mensageiro lida com isso? Quem aqui, você pode levantar sua mão, tem um receio quando a gente adentra muito essa cultura jovem atual? Seja sincero, levanta sua mão. Eu receio. Quem tem receio? Quando a gente fala sobre adentrar a essa cultura jovem atual, quem tem receio? Eu tenho medo pelos meus filhos, tenho medo pelos meus netos, eu tenho medo por mim mesmo, porque eu não sei como eu dialogo. Levanta sua mão. Ok, é um medo válido, é um receio válido, e por isso a gente precisa se preparar para que a gente consiga se enxergar. Eu queria começar... Você está vendo essa garça aqui, e você está vendo só a garça. E tem uma frase que está aqui do lado, que está dizendo assim, ó, a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Quem já andou por um pântano, já enxergou uma garça, e é incrível como ela está branquinha, na maioria das vezes, e ela está no meio da lama. E essa frase aqui não foi criada por mim, ela foi criada por um grupo de rap alguns anos atrás, numa música onde eles falavam sobre isso. A graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. E qual era a proposta ali da canção daquele grupo? Era como é que eu consigo estar no meio da lama e continuar puro. Assim como a garça faz. Como é que a gente consegue estar no mundo sem ser contaminado por tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é mostrado, tudo aquilo que é exposto? E esse é um grande desafio para essa geração atual, principalmente essa geração da internet. Hoje você tem acesso à pornografia em menos de 2 minutos. Você faz uma pesquisa, você encontra ali um site, você tem acesso à pornografia. Talvez aqui não precisa a gente nem ir muito longe. Você vai um pouquinho mais longe. Os meninos iam na locadora, aí tinha uma portinha ali, muitas vezes que era uma cortina ali de um cartaz de um filme antigo que eles deixavam. E você via só a fresta. E o que estava lá dentro? Os conteúdos adultos. Mais antigamente ainda, você passava numa banca de jornal e estava lá no alto. Criança nenhuma alcançava. Mas com certeza muitos, voltando da escola, passava do lado e via lá revistas de conteúdo adulto.
Hoje, essa geração tem acesso àquilo que é muito mais explícito de uma forma totalmente fácil. No estalar de dedos. E o que a gente faz? Como é que a gente vive nesse meio sem se contaminar? Como é que a gente age como essa garça que vive em meia lama sem sujar as vestes? Mas não é só pornografia. Linguagens e gírias digitais, humor irônico e ácido, questionamento das instituições, discussões sobre identidade, autenticidade acima da autoridade, busca por propósito real, rejeição ao moralismo, exposição emocional pública, estética não convencional, consumo rápido de conteúdo. Apenas algumas coisas que identificam essas novas gerações. Mas como ser uma garça pura, limpa, e meio a esse potencial de lama e sujeira. Meu filho, eu não vou deixar. Só que o que você vai fazer? Você vai trancafiar tudo aquilo que você pode? Só que o nosso desafio aqui é entender como o coração humano, ainda que de adolescentes e jovens, não tem como colocar um cadeado. Você pode fazer tudo, mas o coração, ele está vivenciando tudo isso que a gente falou. Então, isso aqui é só um pouco daquilo que talvez identifique essa geração. Como viver em meia lama sem sujar as vestes. E é por isso que nós precisamos fazer uma pergunta aqui nessa manhã: como eu tenho coragem para adentrar nesse meio e santidade para não me corromper? Como eu relaciono isso? É um desafio? Certo? Todo mundo concorda comigo? É um desafio, de fato. Para que você lide com seus filhos, netos e todos aqueles que estão à sua volta, que fazem parte dessa nova geração. E é por isso que nós vamos falar sobre coragem e sobre santidade. E eu queria convidar você a abrir tua Bíblia, lá em Atos 4, 13. É importante a gente ver que o padrão de coragem, ele é Cristo. E é isso que Atos nos diz. Quando aqueles mestres, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, eles olharam aqueles homens, eles observaram eles, a conduta deles, e eles falaram, afirmaram: esse homem esteve com Jesus. Esses homens estiveram com Jesus. O nosso padrão de coragem aqui, ele precisa e ele vai ser, durante todo o nosso período aqui, Cristo. Não tem algo que a gente possa fazer diferente disso. Só que se o nosso padrão de coragem é Cristo, nós precisamos caminhar um pouco mais para identificar e perceber como Cristo ele expôs essa coragem. De que forma? Como ele ensinou isso para nós? O que ele deixou na tua palavra? E eu queria convidar você para que a gente desse um passo a mais. Aí você vai voltar na sua Bíblia lá para Lucas 15. E nós vamos ver uma parte desse capítulo. Um capítulo que é muito conhecido porque ele é conhecido por ter algumas parábolas ali que elas se relacionam. Jesus ele está conversando com publicanos e pecadores, que é o que está dizendo aí no começo do seu capítulo, em Lucas 15. E você percebe aí que
tinha esse grupo que ia ouvir Jesus. E lá em Mateus 11, os mestres da lei, eles identificam Jesus como um amigo de pecadores. Então, esses homens, essas mulheres que eram pessoas que eram a parte da sociedade, essas pessoas se dedicavam em ouvir Jesus. E Jesus então está falando, ele está pregando. Só que o texto ali no começo fala que alguns ali líderes religiosos, eles se aproximaram também. E aí Jesus conta uma primeira parábola, conta uma segunda, e aí ele conta uma terceira mais longa. E aí a partir do 11, nós temos ela aqui. Diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Como nós sabemos, as parábolas que Jesus contava, elas tinham elementos da cultura da época. Então, quando a gente lê uma parábola, nós precisamos dar um passo além aqui, para enxergar o que está por detrás ali culturalmente. Porque quando a gente olha essa história aqui, ela pode ser só uma história bonita. Mas quando a gente caminha um pouco mais e a gente observa o público-alvo que estava ali sendo abordado por Jesus, a gente observa o conteúdo da mensagem de Jesus, a história que ele está contando, talvez uma história que é bonita, ela se torne algo para nós que seja e deva ser visto como algo totalmente disruptivo para a época de Jesus. E por quê? E aí, para isso, é sempre bom a gente pedir ajuda dos nossos universitários. E eu busquei ajuda aqui do meu amigo Donald Crable, onde ele escreve esse livro, O Reino de Ponta Cabeça. Ele escreveu esse livro em 1978, um livro que já tem aí quase 50 anos, mas que o conteúdo dele aborda como Jesus, ele, dentro do seu contexto cultural, ele quebra vários paradigmas da tradição, da cultura judaica. Ou seja, Jesus, ele não era como aquilo que os judeus esperavam que ele fosse. Ele não era um rei cheio de pompa, ele não era alguém que nasceu numa família de grande tradição, no sentido, não tinha garbosidade, não estava num ambiente de status, ele não nasceu numa cidade benquista por aqueles, haja vista que lá em João, no final de João 1, o Natanael pergunta: o que pode vir de bom de Nazaré? Então, Jesus ele era totalmente contracultural para a sua época. E esse autor aqui, o Donald Crable, ele comenta sobre esse texto de Lucas 15. E eu queria trazer algumas coisas que ele coloca para que a gente cave um pouco mais fundo e a gente perceba que essa coragem que está em Cristo, ela estava lá no Evangelho.
sempre escrita ali para nós. Então, o que ele escreve ali? Ele começa dizendo, comentando como era um insulto pedir herança antes da morte. Então, a partir do momento que o filho ele tomava esse passo, já era um tipo de ofensa ali para a cultura judaica. Só que a ofensa ela se tornava maior a partir do momento que o filho mais novo, isso é algo a se observar, ele pedia para o pai a parte dele já para que ele pudesse sair. Em outras palavras, ele estava praticamente dizendo para o pai, pai, eu quero que você morra, tá? Porque eu preciso ali curtir. Então, para a cultura da época, era isso que ele estava fazendo. Então, ele, comentando isso, ele nos expõe isso. Só que ele vai um pouco além, e aí ele entra no ambiente ali do que ele estava vivendo. Para o judeu, era um grande insulto você estar com porcos. Quanto mais estar desejando comer a comida que eles comiam. Os porcos eram animais impuros. Então, haja vista que naquele episódio, os porcos, os demônios adentram os porcos. Então, o porco, para o judeu, era algo totalmente asqueroso. Só que naquela história, Jesus está contando que um judeu, ele estava desejando comer aquilo que porcos comiam. Esse era o trabalho dele. Então, segundo insulto aí. Um outro insulto que ele coloca, que é algo totalmente fora dos padrões para os judeus, e que está na história de Jesus, é que era uma grande vergonha pública para o pai. Aquilo que tinha acontecido com ele. Toda a história. Então, imagina você está ali sentado, no primeiro século, ouvindo Jesus contando essa história, e Jesus começa falando de um pai, de herança. Então, aquele público, e tanto os pecadores, que eram reconhecidos assim, e aqueles que também eram pecadores, mas que não se viam assim, que eram os mestres da lei ali, eles estão num momento assim, o que esse cara está falando? Aonde que ele está querendo chegar? Eles nunca ouviram isso. Não faz sentido ele estar contando essa história. Essa história ela não tem nexo. E é por isso que a gente precisa, irmãos, estudar a Bíblia. A gente precisa estudar a palavra de Deus. A gente precisa olhar e unir para que a gente perceba a preciosidade do Evangelho. E como o nosso Cristo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o próprio Deus, e ele é totalmente fora desse tempo, daquilo que nós conhecemos, daquilo que a gente muitas vezes coloca na nossa cabeça, e daquilo que a gente acha que é certo. Mas o que é certo é aquilo que está no Evangelho. E eles estão ali, diante disso, e eles estão se questionando, porque eles nunca ouviram isso. Então era uma grande vergonha pública para o pai ter o filho tendo essa atitude, depois ter feito o que ele fez, de ir até o filho. Então é isso que esse teólogo, o Donald, está colocando aqui para nós. Só que ele fala que o pai, ele tinha também o direito de acusação pública. Ou seja, ele poderia acusar o filho publicamente perante as lideranças ali religiosas. E ele tinha o direito do julgamento comunitário. Ou seja, ele tinha esse direito por tudo aquilo que o filho tinha incorrido, nos erros que ele tinha cometido. Ou seja, por isso que essa história aqui faz sentido com o título do livro, O Reino de Ponta Cabeça. Porque não faz sentido. É como se o Jonatas subisse aqui para dar aula, ou a Lei viesse pregar, ou qualquer outro subisse aqui para cantar, e ele chegasse aqui e falasse: boa noite, irmãos. Bom dia. Boa noite também não faria sentido. Mas, bom dia. E ele, não, desse jeito aqui, é o jeito certo de eu falar. Faz sentido isso? Ninguém? Faz sentido? Não faz.
Isso aqui, essa mensagem também não faz. Isso aqui que ele está colocando aqui para essas pessoas não faz sentido. Só que isso aqui é o evangelho. Eu não estou passando nada novo. A gente está olhando com uma coragem para que a gente alcance novas gerações, mas também alcance as antigas gerações com o evangelho de Cristo. Precisa ser fundamentada, precisa ser baseada no evangelho. Essa é a coragem que Jesus demonstra. Porque o que ele faz, e aí o Donald continua aqui, o pai, ele é totalmente corajoso, mas provavelmente visto por aqueles ali como alguém tolo. Ele não espera, ele corre em direção. Ele é tomado por grande compaixão e ele vai em direção ao filho. Ele abraça e beija. E o abraço ali na cultura judaica de alguém mais velho, nesse contexto, para alguém mais novo, era algo também que não era comum. Ele beija, que era um símbolo ali de um cumprimento, que ele já está demonstrando para as pessoas que estão ao redor que aquele filho já está sendo perdoado. Ele continua também e ele dá a melhor túnica para aquele filho. E a melhor túnica significava honra. Quem recebeu uma túnica lá atrás, e aqui... Então, a cultura judaica ela tem esses elementos que é importante que a gente fixe eles e perceba como Jesus está quebrando paradigmas aqui. Ele está honrando um filho que não deveria ser honrado. Mas quem está fazendo isso não é o Jonatas, é Jesus Cristo. Ele coloca um anel nos dedos. E um anel na cultura judaica tinha um símbolo de autoridade. Ele está devolvendo algo para aquele filho que aquele filho tinha perdido. E que, de novo, aquelas pessoas ali, elas estão olhando, e aí pensa na tua cabeça, usa a imaginação aí. Você tem os mestres falando assim, como quem é esse cara? Quem ele pensa que ele é? Para falar que alguém que fez tudo isso merece um anel no dedo. Anel, um símbolo de autoridade. Mas ao mesmo tempo, você tem pecadores que reconheciam que eram pecadores, que estavam numa vida devassa, mas que estavam ouvindo aquela mensagem falando assim, eu nunca ouvi isso. Talvez essa seja a resposta que eu tanto busquei. Será que é possível para mim um anel no dedo? É possível para mim a melhor túnica? Só que a gente continua. Ele recebe um sapato. E sapato, calçado nos pés naquela época, era sinônimo de liberdade. Porque os escravos não usavam calçados. Somente os livres. Ou seja, ele está decretando a liberdade. Aquele filho não vai ser um escravo, como ele mesmo achava que ele seria. Ele vai ser meu filho, amado, reposto, colocado no lugar. Esse peso, o pai não, ele está retirando do filho. O que ele faz? Não tem nada, ele faz um churrasco. Tem coisa que signifique mais ocasião especial do que churrasco? Ele pega o bezerro gordo e ele coloca ali. E o bezerro gordo, o novilho gordo, era usado para ocasiões especiais. É uma ocasião especial. Meu filho que estava perdido, que estava morto, que estava na lama, que estava com porcos. Ele foi trazido à vida. Meu irmão, eu e você, a gente precisa reconhecer que nós éramos esse filho que estava na lama, que estava destroçado, que estava impuro. E nós fomos trazidos à vida. Quando nós temos batismo aqui de pessoas mais velhas, de jovens, de adolescentes, acho que a gente deveria fazer um churrasco depois, pastor. Ir lá para a quadra e fazer um churrasco. Para comemorar e perceber o tamanho daquilo que está acontecendo diante de nossos olhos. Alguém que estava morto, estava vivo. Simon estava morto e agora está vivo. E demonstrou isso aqui. Então,
E aí, termina o quê? Com música e dança. E significava celebração na cultura judaica. Eles se alegravam, eles cantavam. Então, ele conclui ali o seu comentário, e eu vou ler aqui porque ele não dá para ler direito. Esse pai da história de Lucas 15 nos ajuda a agir corajosamente ou de forma tola. E aí, em que grupo você está? Talvez você pode estar nos dois, porque parece tolice. Mas foi de uma coragem imensa, em meio a uma cultura que era totalmente contrária àquilo que ele fez. Como o homem que encontrou um tesouro no campo, tal perdão espantoso nos deixa chocados. Este amor esmagador energiza uma reação em cadeia. Os filhos de tal amor querem passá-lo adiante como seu pai. Eles se tornam misericordiosos, eles amam como Deus amou, porque Deus os perdoou. Eles também podem perdoar. Ou seja, isso que a gente está lendo nessa história de Lucas 15 não tem que ser algo que eu pego, coloco numa caixa, guardo aqui e falo assim, que história linda. Não. É uma história que ela tem que ser reproduzida em outros contextos. E é por isso que a gente está falando de adentrar numa cultura que é complicada, que tem desafios, que tem coisa que você não entende, mas que o amor de Jesus pode alcançar. Porque não existe buraco tão fundo que ele não vá atrás e não alcance. E é por isso que eu queria trazer um exemplo prático aqui. E vocês vão entender por que eu comecei com aquela música que a gente não conseguiu ouvir direito. Aqui tem uma outra pessoa, prometo para vocês. E o nome dessa pessoa aqui é o David Pierce. Quem é David Pierce? E aqui a gente vai ver como a história de Lucas 15, ela continua sendo reproduzida, irmãos. Ainda que você não esteja reproduzindo, ela está sendo reproduzida. Porque o Deus que nós cremos, ele continua agindo de época em época, de tempo em tempo. David Pierce é um idoso, é um senhor. Eu queria muito que vocês vissem a foto dele, porque ele é um senhor meio diferente, assim, meio descolado. Mas, enfim, imagina aí um senhor descolado. Né? Ele trabalhava em Amsterdã como missionário de uma organização tradicional. Uma organização missionária. E ele estava trabalhando ali em Amsterdã, e se alguém já viu fotos ou até já esteve lá, Amsterdã tem vários piers ali, na região central ali. E é uma cidade bem secularizada. E algo que começou a incomodar o coração dele era como a gente não alcançava ele ali, o David Pierce e a sua equipe, os pubs da cidade. Os lugares onde tinha o rock pesado, o punk rock. Eles não conseguiam adentrar naquele ambiente. Eles não conseguiam se comunicar com aquelas pessoas. Isso era o que incomodava ele. E aí ele tem uma ideia. Ele falou assim, por que não criarmos uma banda? E essa banda vai ser No Longer Music. Então, nós vamos criar essa banda, nós vamos cantar músicas no ritmo que eles estão cantando, e nós vamos nos relacionar com essa galera. E eles começaram, liderados ali pelo David Pierce, e eles começaram esse grupo. E aí eles começaram a fazer encontros bíblicos, depois que eles criaram um relacionamento, que eles começaram a tocar nos mesmos lugares que as pessoas, e eles então se uniram ali, e eles criaram a Steiger. E Steiger em holandês é pier, e é o meu limite do holandês aqui. E eles criaram uma missão chamada Steiger, que alguns aqui já ouviram falar, alguns meninos aqui já participaram de movimentos aqui que a gente fez, de evangelismo, baseado nessa missão. E essa missão nasce ali nos anos 80, lá em Amsterdã. Por quê? Porque um homem que fazia parte de um contexto tradicional, ele tem uma ideia. Por que não adentrar nesse ambiente? Por que não produzir música que glorifica a Deus, mas que talvez não vai ser aquele louvor típico, mas que vai alcançar aquelas pessoas, que vai fazer com que elas reflitam. E começa isso. A Steiger é criada, ela é fundada.
o trabalho começa a ser então de busca por essa cultura jovem. E aí a missão continua. E aí em 2001 entra esse rapaz aqui, o Luke Greenwood, que era também um missionário, ou melhor, ele era filho de missionários, lá na região de Curitiba. E aí ele, filho de missionário, e aquela coisa, ele queria tocar, ele queria ser roqueiro, ele queria ter uma banda de rock, ele já era crente, mas ele não sabia como fazer isso. E aí ele, não, eu quero tocar rock e glorificar a Deus com isso. E aí um dia ele conhece duas pessoas que falam, sabia que existe um festival que vai acontecer lá em São Paulo, em Arujá? Se você fosse para lá. Então, 2001, um jovem de 17 anos pega um ônibus, vai até São Paulo, ele acha que Arujá é um bairro de São Paulo. Não era um bairro de São Paulo, era uma cidade. Ele pega um ônibus e cai na região rural de Arujá, às 2 da manhã, perdido, meio gringo, né? Porque ele é descendente de americano ali, nada contra gringos, né? Mas ele está ali perdido. Mas ele começa a ouvir um som. E quem estava tocando? David Pierce, com a banda No Long Music. E ele vai lá e ele, nossa, olha a música que esses caras estão cantando. É isso que eu estava pensando. Ele conversa com o David Pierce. E ele fala assim, eu queria isso. Eu queria conhecer isso. Porque eu queria falar de Jesus por meio da música para alcançar jovens. Aí o David Pierce encontrou. Nós somos uma missão que faz isso. E a história continua, porque o Luke se torna missionário da Steiger, trabalhando no Brasil, e quando ele é o líder da Steiger aqui em São Paulo, ele conhece o Moá, que é o rapaz que estava cantando a música no início. Um rapaz pobre, de periferia, que morava no extremo leste de São Paulo, que nasceu na Coab, cresceu na Coab, que com 15 anos teve uma filha, e que com 18 anos, com 17 anos, resolve criar uma banda. E aí ele monta uma banda, e aí o que acontece? A banda do Luke vai tocar onde o Moá estava. Eles se conhecem, o Luke evangeliza o Moá, e o Moá se torna o quê? Um missionário da Steiger. E o rapaz ali, do extremo leste de São Paulo, se torna um missionário que hoje percorre a Europa, pregando o evangelho por meio da música. Uma música diferente, que talvez você não goste tanto, mas que é o que essa juventude está ouvindo. São 3 gerações, 3 histórias de pessoas que se engajaram, que foram contra a cultura, mas que estavam dedicados a proclamar e expandir esse evangelho de Cristo. E para terminar aqui, para a gente ir para o nosso final, e por que a gente gastou mais tempo na coragem? Porque é um desafio para nós, a gente dar esse passo. E muitas vezes quando a gente pensa em coragem, a gente pensa em algo que vai ser disruptivo, que talvez seja algo fora dos padrões, ou até fora de algo que seja correto. Mas quando o nosso padrão de coragem ele é Cristo, tem como ser incorreto? Tem como ser uma coragem fora do padrão, que não seja santa? A coragem que está firmada em Cristo, ela já é santa. Não tem outro caminho. Uma vez que você dá um passo para falar com aquelas pessoas que talvez ninguém falaria, guiado pelo Espírito Santo, você já está fazendo algo que está sendo guardado por Deus. Mas como é importante a gente fincar as nossas bases para a gente ter algo bem certo, eu queria que a gente lesse esse texto de João 17, 15 a 19, curto, mas onde Jesus ele fala e ele complementa tudo isso que a gente está falando. E a nossa santidade ela também está guardada em Cristo. E ele fala, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados. Santidade sem missão, irmãos, é isolamento. Santidade sem missão é viver como alguém que está à espera do apocalipse dentro de um bunker. Não, nós não somos chamados a isso.
Mas missão também sem santidade é conformação. Esses homens que nós mostramos aqui, eles estão pregando o evangelho naquele contexto, da maneira como Deus deu para eles. Talvez eles estão falando com pessoas que você nunca imaginaria que o evangelho abordaria e alcançaria. Mas o texto de João, ele nos deixa claro que nós não fomos chamados para sair desse mundo, mas para sermos diferença, para sermos relevantes e agirmos e ganharmos aquilo que Deus já preparou. Os eleitos aí fora, eles não têm setas sobre a cabeça. Mas Deus, ele quer te dar o privilégio para que você seja usado nessa obra. Com aquele sobrinho diferentão. Com aquele neto problema. Com aquele filho rebelde. Mas se isso for de maneira pesada, de maneira que você queira enfiar a goela abaixo, não vai funcionar. Porque tem um dispositivo muito bom que Deus colocou, que é o dispositivo do aceitar, do convite. Nosso Deus não é um Deus... Ele é um Deus que fala assim, ó, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Se você crer, será salvo. É um Deus de convites e que nos deu o privilégio de entregarmos a carta desse convite. E é por isso que eu gosto daquilo que o John Stott ele fala, a frase maior ali que não está ali, mas está aqui. A igreja é chamada a ser ao mesmo tempo santa e missionária. Ela não deve se conformar com o mundo, nem se isolar dele. E ele faz um comentário muito legal sobre esse texto de João, porque ele fala que esse texto de João que nós lemos é a grande comissão. Então, a grande comissão de Marcos 16, de Mateus 28, o John Stott fala que em João está nesse texto de João 17. Só que tem um ponto que, particularmente, para o Jonatas, é o que eu mais gosto desse texto de João 17. Porque, se você ler aí, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aqui tem algo que a gente não pode perder. Que é a pergunta assim, qual foi o como de Jesus? Como ele foi enviado? Como ele fez a missão? Porque, de novo, a missão, ela só é missão de fato, na essência e com profundidade, se eu conheço a palavra de Deus. Se eu conheço o Evangelho. Então, se eu não sei como Jesus foi enviado, eu não sei fazer missão. Eu não sei cumprir o ID de Jesus. Eu não sei me relacionar com nova geração, antiga geração, com ninguém. Se eu não conheço a maneira como Jesus veio a esse mundo e como ele quebrou esses paradigmas que nós lemos em Lucas 15, eu não vou conseguir colocar em prática. Eu vou chegar no meu trabalho e eu vou ser irrelevante. Eu vou chegar na minha faculdade, eu vou ser só mais um. Só que a gente sabe que se a gente não se posiciona, o mundo, Satanás, a nossa carne, eles não ficam aqui de boa assim. Se você não se levanta, eles vão se levantar. Se você não se posiciona, alguém vai se posicionar. Então, o que você e eu precisamos fazer é entender como isso aconteceu. Entender que o envio de Jesus, ele foi 100% santo, mas 100% corajoso. A maneira como Jesus trabalhou nesse mundo de caos foi totalmente santa, mas foi totalmente corajosa. Eu sei que é difícil falar com uma nova geração. Eu sei que é complicado. Mas, meus irmãos, é possível.
Porque eu estou olhando para alguns aqui, alguns têm dado esse passo de serem corajosos num ambiente de hostilidade, de se relacionarem com aquilo que é difícil. Nós temos irmãos aqui no nosso meio, que estão aqui, que estão tomando cafés com pessoas que entendem nascer num corpo diferente daquilo que Deus deu para elas. Aqui, no nosso meio. Mas o que elas estão fazendo? Elas estão sentando e ouvindo. Porque como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que se diz mulher, mas você está vendo que Deus deu um corpo masculino para ela? Se você olhar para ela na rua e você virar aquele olho, trocar de calçada, certamente você não vai criar laço nenhum, você não vai criar relacionamento nenhum, e aquela mensagem vai estar longe de ser acolhida. Mas tem pessoas aqui, no nosso meio, que estão fazendo isso. Porque elas são boas? Não. Mas elas entenderam que aquilo que elas receberam de Deus precisa ser entregue. Precisa transbordar. E elas estão demonstrando o amor que elas receberam primeiro. Tem irmãos nossos aqui no meio que estão sentando e trocando uma ideia com um traficante. Toma cuidado, tá? Você que está fazendo isso aí. Mas qual a intenção dessas pessoas? Eu vou me relacionar. Se Deus me colocou nesse ambiente, eu sou a única pessoa que essa pessoa conhece, que ela pode ter um contato com Jesus, com o evangelho que salva, eu vou dar passo para trás? Tem irmãos nossos aqui que estão... isso vai até ele me colocou numa armadilha aí. Mas estão entrando numa festa do vizinho, aí chamam né? No caso era eu, né? Chama ali, João, vem cá, vamos entrar aqui e tal. Por quê? Porque ele queria, se a gente falar de Jesus para essa molecada aqui, ó, que está nesse aniversário. Ah, essa pessoa deve ter 30 anos, né? Não, é um idoso. Mas que ele está vendo a oportunidade e ele falou, o que a gente pode fazer? E são só 2 que eu estou citando. Mas tem mais gente aqui. Talvez pessoas que eu nem saiba aqui, que a gente não conhece, mas que estão cumprindo. E glória a Deus por isso. Mas se você não está, se você está agindo mais como aqueles mestres ali que estão julgando as quebras das tradições, toma cuidado, meu irmão. Com esse peso que você talvez você está enxergando que nem Deus viu isso. Eu sei que é complicado, mas o Senhor está nos chamando a agir de maneira santa e corajosa. De maneira integral. E eu queria concluir aqui. A primeira coisa é que nós precisamos nos engajar, mesmo que isso coloque em risco a nossa reputação e o nosso conforto. De novo, nós precisamos nos engajar, mesmo que isso coloque em risco a nossa reputação e o nosso conforto. Talvez, se alguém te vê pregando para tal pessoa, e é lógico, a gente vai falar a forma, tá? Fique tranquilo, isso aqui não é um conteúdo de 2 finais de semana, a gente está nesse mês, e a gente está construindo isso, mas talvez você vai fazer coisas que você não fazia, mas que a partir do momento que você se engaje, você vai correr riscos em relação àquilo que as pessoas veem de você. Mas se for para falar, para pregar, para testemunhar aquilo que Deus fez... Ontem, numa conversa com algumas pessoas, a gente estava lembrando de uma situação, onde a gente viu um irmão nosso sendo sincero e falando aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Do jeito dele. Mas de uma maneira tão genuína que não tem como você falar que aquilo que aconteceu na vida dele não foi real. Porque aquela pessoa está falando assim, essa graça me alcançou. Eu era assim, eu não valia nada, mas eu fui alcançado. Então,
Ele não estava ligando para a reputação dele. Ele só queria mostrar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E a outra questão é que o engajamento genuíno, ele revela um Cristo contracultural, como a gente viu em Lucas 15, mas absolutamente santo. Porque o nosso Cristo, como a gente leu no final ali do texto de João, ele fala que eu me santifico por eles. O nosso Cristo, ele está conosco nesse processo. Ele nos guarda nesse processo. Busque a Ele. Fale e diga, Senhor, é para eu ir, é para eu estar naquele ambiente. Peça sabedoria. E eu queria colocar um desafio aqui. Não vai aparecer a primeira parte aqui, mas... E não vai aparecer a segunda também? Mas eu vou falar aqui. Não dá para puxar ali, né, porque está quebrado o QR Code. Mas se você tem interesse, se você tem entendido que você quer conhecer mais, que você quer se aplicar mais, alguns de nós, né, alguns jovens, tem até idoso no grupo aí, nós vamos participar de uma conferência no dia 24, no sábado, dessa missão que eu falei aqui hoje, que é a Steiger, fundada pelo David Pearce, lá em São Paulo. E o nome da conferência é Conferência Nômades. Uma conferência que vai falar sobre como nós vivemos e devemos viver como nômades. Porque esse mundo não é nosso. Nós não somos daqui. Nós somos daquilo que vai vir. Nós pertencemos a um lugar, nós vamos voltar para esse ambiente. Então, não dá para você acessar aqui agora, né, que eu queria, mas se você... eu queria saber mais sobre essa conferência. É uma conferência onde a gente vai tratar ali. Você vai conhecer também mais essa missão, o conteúdo, ver o que missionários que têm trabalhado hoje no Brasil, diretamente com as novas gerações, têm feito, têm vivenciado, têm experimentado, têm trabalhado. E isso vai ser no dia 24. Início de ano, talvez seja uma oportunidade muito boa aí para você se engajar com um novo público, com um novo grupo, com uma nova missão, ou conhecer mais. Você está conhecendo aqui, a gente está falando, mas eles têm muito mais experiência, muito mais capacidade do que eu aqui para falar sobre novas gerações. Então, se você tiver interesse, dia 24 de janeiro, ali durante início da tarde, noite, para incentivar, como eu falei, já tem jovem no grupo, mas tem idoso, mais 70 que vai. Então, abarca todo mundo aí e você pode vir falar comigo se você quiser mais informações, tiver interesse, dia 24 de janeiro, para a gente ouvir mais sobre esse tema. Certo? Podemos orar? Pedir para o Giovanni, que é pai de 2 dessa geração. Você consegue disponibilizar isso tudo depois para a gente, via igreja, não sei? Tudo, porque a gente perdeu bastante. Oremos. Sim, Pai, logo pela manhã, neste domingo, nós queremos estar aqui, não apenas para participar de uma escola dominical, para participar de um culto, mas para te prestar culto, ó Pai, para te honrar com as nossas vidas, honrar com os nossos conhecimentos, honrar com os nossos relacionamentos. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a estarmos entendendo essas novas gerações, o que eles pensam, como eles falam, e levar o Evangelho ao coração delas. Nos usa como instrumentos. Sabemos que o Espírito Santo nos capacita para isso, e nós queremos estar dispostos a fazer a Tua vontade. Obrigado pelo Jonatas, ó Pai, obrigado pela igreja que tem disponibilizado esse tema para a gente, e nos ajuda a olhar realmente como o Senhor quer que a gente olhe. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E agora, no intervalo, você pode adquirir esse mel
que vai ser em favor da construção. Então, algumas ações já têm começado. Então, se você quiser adquirir, vai estar lá fora ali com a Raquel. Então, uma oportunidade aí para você auxiliar, contribuir com a construção do novo prédio da igreja.